Olá, queridos alunos e alunas, professor Jorge aí mais uma vez aí, continuando o assunto aí sobre a questão da toxicologia. Falamos aí da unidade 1 já, agora a gente vai partir para a unidade 2, dentro do conceito de toxicologia. E agora nós vamos estar falando diretamente, né, sobre o assunto da questão dos contaminantes, né? Os contaminantes dos ambientes, da água e do ar. Então, muitas vezes, tem organizações aí que tem na sua linha de produção alguns materiais que são liberados aí conforme a linha de produção. Então, pode ser que consiga poluir o ar, o ambiente muito fechado, por exemplo. Às vezes, a fumaça que é gerada, né, o dióxido de carbono que é gerado por equipamentos aí. Na água também, né, muitas vezes, a limpeza da caixa d'água, como é que tá, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem apreciado, tem que ser muito bem observado para que a gente, então, não tenha nenhum transtorno aí voltado para a questão que venha gerar problemas na saúde do trabalhador, né? Então, veja que essa preocupação ela começou a se dar muito depois da questão da Revolução Industrial, onde que houve uma explosão indiscriminada aí, e nessa época aí as organizações elas não tinham tanta preocupação em relação à garantia da segurança e à garantia da saúde do trabalhador, né? Então, é muito importante que você tenha em mente aí, que você saiba exatamente aí quais são os fatores, quais são as ações que você precisa tomar para que consiga evitar tudo isso daí, para não deixar que as águas, os alimentos, enfim, o próprio ambiente, o ar, ele não venha causar nenhum dano, né? Então você imagina, você trabalhando dentro de uma organização, vocês devem ter observado aí, ou devem ter de uma certa forma aí observado que dentro da organização que você trabalha, o pessoal lá de nutrição, lá na cozinha, lá no refeitório, que faz a alimentação dos trabalhadores, eles sempre, antes de servir a alimentação, eles tiram então amostras, né, dos alimentos, para que seja feita uma análise praticamente todos os dias. Por que isso? Porque essa análise é necessária ser feita, porque supomos que um trabalhador aí ele se sinta mal, né, por uma infecção intestinal, por exemplo. Então, precisa ter essas análises feitas para ver se será só esse trabalhador que vai ter a sua saúde comprometida ou se vai ter outros colaboradores e trabalhadores dentro da organização. Então é importante que quando ao sinal, né, ao primeiro sinal de um trabalhador que venha reclamar em relação à questão da saúde, porque ingeriu algum alimento ou ingeriu ou bebeu água, né? Então precisa ser feita uma análise muito imediata, muito rápida, e vocês precisam entender quais são os sintomas, tipo alguns tipos de dores, né? Diarreia, febre, náuseas, né? Então a gente já verifica, vocês já têm experiência de que isso pode ser uma intoxicação alimentar, né? Então no decorrer aí dessa situação, né, as possibilidades são muitas, né, de diagnóstico aí. O que pode ter ocorrido aí para causar essa situação aí com o colaborador? Então veja que quando você alguns sintomas, né, você já é capaz de detectar, de saber exatamente quais foram as causas. Então, se é uma questão da respiração dele, com dificuldade de respiração, deve ter algum gás, né, no ambiente que ele está trabalhando. Então, você precisa verificar se esse ambiente ele é muito fechado, né, se esse ambiente é arejado, para que você possa, então, tomar as ações aí, para que consiga evitar que outros colaboradores aí tenham esse mesmo problema e que você também consiga sanar essa situação. A questão desses fatores aí de poluentes que causam impacto, né? A gente tem aí uma vasta situação aí, que inclusive, por exemplo, tem ambientes como tem ar suspenso, né? Algum tipo de contaminante suspenso, o próprio colaborador tem que estar de imediato utilizando ou máscaras, né? Aquelas máscaras
para que ele consiga respirar, óculos, né, para de repente não ser contaminado. Então, são situações assim que vocês têm que estar muito atento no primeiro colaborador que fizer algum tipo de reclamação, que está com algum problema de saúde, e aí vocês têm que procurar identificar o quanto antes possível para que outros colaboradores não sejam atingidos aí, né? Então, dentro desse conceito, né, é importante que você esteja atento a toda essa situação, a todas essas situações, porque essa vai ser sua função. Se você é técnico de enfermagem do trabalho, né, então você tem que ter todos os conhecimentos das normas regulamentadoras de segurança, né, e entender como que funciona exatamente o ambiente da organização, para que você, quando acontecer algum problema, alguma reclamação de algum colaborador, você já saiba todas as ações que devem ser tomadas, né? Em relação aos cuidados que se tem que ter com cada colaborador. A participação aí do técnico de segurança, né, ela é primordial, porque na verdade você acaba identificando um problema que está acontecendo com o colaborador, junto com a análise aí do ambiente, aí vocês consigam então minimizar todos esses problemas aí, ok? Espero ter contribuído um pouquinho mais aí para o conhecimento de vocês. Tem aí exemplos aí, dica de professor, tem todo o material aí, um contexto aí para vocês poderem fazer essa avaliação dos estudos. E mais uma vez agradeço aí a atenção de todos aí. Até uma próxima aula e muito obrigado.